Você já parou para pensar por que a gente insiste em repetir coisas que sabe que vão fazer mal? Por que sentimos vontade justamente daquilo que nos destrói? E por que o silêncio incomoda tanto, como se ele quisesse nos contar verdades que passamos a vida inteira evitando? Nietzsche dizia que o ser humano é como uma corda esticada entre o animal e o super-homem. E talvez o vício seja exatamente isso. A gente ali, no meio dessa corda bamba, tentando se equilibrar entre o impulso e o propósito. Carl Jung não enxergava o vício como fraqueza. Para ele, era um recado do inconsciente, um pedido de socorro da parte da nossa alma que ficou sufocada. E talvez seja justamente por isso que você está aqui agora, ouvindo essas palavras enquanto a casa está em silêncio e só você e os seus fantasmas estão acordados. O vício não chega gritando, ele chega disfarçado. Vem com cara de prazer, de alívio rápido. Aparece no cigarro que você acende sem perceber, no dedo que desliza pela tela do celular como se fosse automático, no copo que você enche sem nem pensar. Mas o que quase ninguém entende é que todo impulso tem uma origem. E na maioria das vezes, por trás do desejo, existe uma dor que você tentou ignorar. Essa dor não quer ser evitada, ela quer ser ouvida. E é isso que este vídeo quer ser. Não um espelho para mostrar seu rosto, mas para mostrar o que existe atrás dos seus olhos. Se você tiver coragem de ficar até o final, vai entender por que nunca conseguiu parar. E mais importante, por que talvez, depois de hoje, você não precise mais lutar da mesma forma. Aqui não é sobre força de vontade ou controle. É sobre escutar. É sobre autoconhecimento. É sobre parar de fugir daquilo que Jung chamava de sombra. E se você já chegou até aqui, é sinal de que já deu o primeiro passo, porque só quem escuta de verdade descobre o que o vício está tentando dizer. O vício não vem com correntes ou ameaças. Ele chega com promessas suaves, quase amigáveis. Você já sofreu o suficiente por hoje, só um pouquinho de alívio. E como quem pega um cobertor numa noite fria, você cede. Acende o cigarro, bebe, come, rola a tela. E por um instante, a vida parece mais leve. Mas por trás dessa cortina tem algo muito maior acontecendo. Para Jung, o vício era um símbolo, um código, uma forma que o inconsciente encontrou para gritar o que você não consegue dizer em voz alta. Pensa comigo, se você estivesse em paz, completo, sem lacunas, o que haveria para anestesiar? O vício não é o problema, ele é o sintoma, é o reflexo de um vazio que você ainda não sabe nomear. E o mais assustador não é o desejo, é o silêncio que vem antes dele. Epicteto disse uma vez, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mas Jung foi além. Ele dizia que não basta controlar a si mesmo. É preciso descobrir o que realmente te controla por dentro. O problema é que na nossa cultura, ainda tratamos o vício como se fosse preguiça, falta de disciplina ou um defeito moral. Mas me diz, como você vai controlar algo que nem entende? Como vencer um inimigo que usa o seu próprio rosto como disfarce? Pensa no vício como uma máscara. Por fora, parece o que você consome. Cigarro, bebida, celular, comida. Mas por dentro, é o que te consome. Carências não resolvidas, marcas de um trauma, tentativas desesperadas de fugir de si mesmo. Quanto mais você tenta fugir, mais ele cresce. E quanto mais você luta à força, mais ele se alimenta dessa resistência. Jung dizia, aquilo a que você resiste persiste. Muitas vezes, achamos que estamos lutando contra o vício, mas na verdade só estamos apertando ainda mais a venda nos olhos. Já reparou que o vício parece ter um ritual próprio? Ele tem hora, lugar, cheiro, temperatura, quase um script que se repete. É um teatro onde o papel principal não é o prazer, mas o esquecimento. Esquecer-se de si mesmo por alguns minutos pode até trazer alívio, mas, com o tempo, se transforma numa prisão. Por isso tanta gente se sente fraca, derrotada e até envergonhada. Mas a verdade é que o inimigo não é a sua força, é a sua dor. E dor não se vence na base da força bruta, ela se atravessa com presença. Antes de tentar parar, é preciso entender. Antes de resistir, é preciso escutar. Quando olhamos de perto, o vício deixa de ser um inimigo e vira um mensageiro. Existe algo sagrado nessa dor sem nome, algo primitivo, ancestral, quase mítico. O vício, nesse sentido,
É o eco de um chamado que você esqueceu de atender. Não importa se estamos falando de cigarro, bebida, celular ou açúcar. Nada disso é o verdadeiro problema. O que importa é o que você está tentando silenciar quando fuma, bebe, rola a tela ou abre a geladeira. Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você esconde de si mesmo. Tudo o que já foi julgado, rejeitado, suprimido. É essa sombra que grita nas madrugadas silenciosas, quando o brilho da tela denuncia a sua solidão, ou quando um gole de bebida aquece a ausência de um abraço. Não é só o corpo agindo, é a alma pedindo para ser ouvida. O vício não é irracional, ele é coerente com a sua dor. Ele é um jeito distorcido de buscar equilíbrio. Pode ser uma criança que cresceu sem abraços, um adulto exausto que nunca sente que é o bastante, um trauma engasgado, uma perda nunca chorada, ou uma solidão tão antiga que já virou parte do cenário. Quando a vontade vier, tente perguntar: de onde vem essa fome? Que vazio estou tentando preencher agora? Que parte de mim está pedindo atenção? Talvez, ao responder, você perceba que o vício nunca foi só sobre prazer, mas sobre uma tentativa de sobreviver. Existe uma beleza estranha e profunda naquilo que Jung chamava de sombra. Ela não está aqui para destruir você, mas para ser integrada. Jung dizia: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E o vício é justamente isso. Uma tentativa urgente, e nada delicada, de te obrigar a olhar para essa escuridão. Cada vez que você tenta fugir, a sombra parece sorrir, porque sabe que, enquanto você resistir, ela vai continuar mandando sinais. Cada vez mais fortes, cada vez mais desesperados. A parte mais desconfortável de tudo isso é entender que a sua compulsão não é contra você. Ela é por você. É a sua alma gritando: olhe para mim, eu existo, preciso ser ouvida. Talvez seja por isso que tantas tentativas de parar falharam. Porque você tratou o vício como um inimigo a ser exterminado, quando na verdade ele é uma parte ferida de você, que só queria um abraço. Se formos honestos, todo vício é um grito distorcido de amor. Sim, amor. Por mais estranho que pareça, é a necessidade de sentir algo, de ser notado, de ser acalmado, nem que seja por alguns segundos. E quando você começa a escutar isso com compaixão, algo muda. Você cria um espaço dentro de si, uma pequena pausa, e nesse espaço, algo novo pode nascer. A partir desse momento, não é mais sobre se livrar do vício, mas sobre descobrir o que ele está tentando te devolver. E na maioria das vezes, o que ele quer devolver é algo que você perdeu pelo caminho. A sua conexão mais pura e verdadeira com quem você realmente é. Ele nunca chega fazendo barulho. Chega devagar, com passos familiares, como um velho conhecido que você gostaria de esquecer, mas que sabe entrar sem bater. Ele espera, observa. E no momento em que você está mais cansado, mais vulnerável, sussurra: tá tudo bem. Só mais uma vez. E você cede. Não por fraqueza, mas por exaustão. Jung via o vício como um ato simbólico. Repetir um comportamento compulsivo não é só hábito. É uma tentativa inconsciente de restaurar uma ordem emocional que se perdeu. É como um ritual antigo de sobrevivência. Só que, no lugar de oferecer conexão com o sagrado, entrega um alívio rápido, seguido de vazio. Pensa em quantas vezes você repetiu o mesmo roteiro. O estresse aumenta, a solidão aperta, o silêncio se aproxima, e você busca o mesmo alívio, o mesmo gesto, o mesmo caminho. É quase litúrgico, como acender velas em uma capela dedicada ao esquecimento. O que ninguém te diz é que esse ritual carrega uma sabedoria escondida. Por trás de cada comportamento compulsivo existe um código emocional esperando para ser decifrado. O problema é que a maioria tenta matar o comportamento, mas nunca escuta a mensagem que ele carrega. É como destruir o alarme porque o som incomoda, sem perceber que ele estava tentando avisar que há um incêndio na sua alma. O convite de Jung é radical. Observe o ritual. Entre nele com consciência. Veja a repetição como se fosse uma peça de teatro acontecendo dentro de você. E nesse espaço entre o impulso e a ação, descubra que a liberdade existe. Você não precisa apagar o ritual. Precisa reinventá-lo. Se toda noite você busca algo para se anestesiar, talvez seja a hora de perguntar: o que está doendo agora?
Que parte de mim se sente tão sozinha que precisa disso? O que estou tentando não sentir? Afinal, ninguém se vicia em prazer. A gente se vicia em fugir da dor. E é aqui que começa o despertar. Quando você entende que o vício não é só fuga, mas também um mapa para partes suas que foram silenciadas, ignoradas ou esquecidas. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro. E esse caminho passa pela sombra, não como inimiga, mas como guia. Imagine transformar o impulso em um portal. Se a vontade de fumar aparecer, respire fundo e diga: eu vejo você. Eu ouço sua mensagem. Mas hoje vou responder diferente. Se o celular te chamar antes de dormir, desligue e escreva uma frase. O que eu perdi hoje? Pequenos gestos assim, repetidos com presença, começam a desmontar o velho ritual e criar um novo. Um ritual que não te fragmenta, mas te integra. Não é fácil, mas é possível. E cada vez que você age diferente, mesmo que por poucos segundos, prova para si mesmo que não está mais preso. Não é sobre matar o desejo, mas sobre escolher conscientemente o que fazer com ele. O vício deixa de ser um problema e vira uma chave. E quando você encontra essa chave, a porta começa a se abrir. Chega um momento em que o desejo deixa de ser inimigo e vira espelho. Um instante de clareza em que você entende. Aquilo que antes te derrubava agora te revela onde está sua força. Jung não acreditava em repressão como saída. Ele acreditava em transmutação, um conceito dos antigos alquimistas. Todo metal impuro pode ser transformado em ouro, desde que passe pelo fogo certo. Ele trouxe essa ideia para a alma. Toda dor pode virar sabedoria, se você tiver coragem e consciência para atravessá-la. É assim que nasce a verdadeira alquimia do desejo. Você já percebeu como o desejo chega carregado de energia? Ele vibra no peito, esquenta a garganta, acelera os pensamentos. E o que a maioria das pessoas faz? Ou foge, ou tenta lutar contra, ou se culpa. Mas o segredo não está em escapar. O segredo está em permanecer. O vício quer te fazer acreditar que só existem dois caminhos: ceder ou resistir. Mas existe um terceiro: transmutar. Quando o impulso aparece, ele traz consigo uma energia vital bruta, poderosa e pura. E como qualquer energia, ela pode ser redirecionada. Jung dizia: você não pode se libertar de algo evitando-o, só pode se libertar atravessando-o. Então, quando o desejo vier, pare, respire, sinta. Pergunte a si mesmo: de onde vem isso? Que parte de mim está tentando falar agora? Que dor está pedindo para ser ouvida? Nesse momento, o que antes era impulso começa a virar informação. O que antes era só desejo vira linguagem simbólica. Você não está mais no piloto automático, está criando consciência. E essa consciência vale ouro. Mas atenção, não é sobre trocar um vício por outra distração. Não é sobre substituir cigarro por chiclete ou álcool por horas de TV. É sobre trocar o ritual inconsciente por um ritual sagrado. Um gesto de reconexão com você mesmo. Se o desejo surgir antes de dormir, pode ser a solidão tentando se mostrar. Em vez de se anestesiar, escreva uma carta para si mesmo. Se o impulso vier no meio do estresse, talvez seja seu corpo dizendo que está cansado de sempre exigir perfeição. Em vez de fugir, deite-se no chão, feche os olhos e respire por 2 minutos. Simples assim, profundo assim. A alquimia não é um show, é um processo, é intimidade com a sua própria dor. E pouco a pouco, você vai perceber que aquela parte de você que dizia "eu não aguento mais", começa a dizer "eu posso ficar aqui". Você deixa de reagir automaticamente e começa a criar. Passa de prisioneiro a alquimista, de vítima a protagonista da sua própria cura. Você chegou até aqui, ouviu cada palavra, sentiu cada silêncio e atravessou sombras que muita gente passa a vida inteira evitando. Isso não é pouco, isso é tudo. Jung não acreditava em atalhos ou soluções rápidas. Ele acreditava no valor de mergulhar fundo, e foi isso que você fez. Mergulhou. Talvez pela primeira vez, você tenha escutado o seu desejo sem medo. Talvez agora consiga enxergar que o vício nunca foi o verdadeiro inimigo. Ele era o eco de uma parte esquecida de você, escondida na escuridão. E agora você sabe, a força não está em reprimir, mas em integrar. Não está em vencer algo, mas em acolher. A partir de hoje,
Cada impulso é um convite. Cada desconforto é um guia. Cada pequena escolha consciente é um passo em direção à sua liberdade. A pergunta não é mais como eu paro de fazer isso, mas que parte de mim precisa ser ouvida agora? E essa pergunta, feita com honestidade, vale mais do que qualquer regra de abstinência.